E aí, E meu aí, povo, minha pessoas? pova? Tudo beleza? Bom, gente, nós vamos para a parte 2 do nosso encontro, como nós nos conhecemos, como começamos a conversar. Então, nós paramos onde o nosso amigo em comum falou dele para mim, de mim para ele, e ele me chamou. Tá? Então, o Renato foi lá, me chamou e nós começamos a conversar. E antes disso, eu tinha feito uma lista, porque eu queria especificar para Deus o tipo de pessoa que seria boa para mim, não a que eu queria. Eu achei interessante, assim, eu ter um foco. Qual é a pessoa que é melhor para mim? Qual é a pessoa que talvez Deus queira para mim e não a que eu quero? Então, achei bem legal eu escrever ali para mim não me perder. Porque o que acontece? Na nossa adolescência, na nossa juventude, como eu falei antes, nós temos essas crises assim emocionais, essas carências. Então nós acabamos olhando para as pessoas não erradas, mas pessoas que não compactuam com nós a mesma fé, os mesmos princípios, pessoas que não estão, às vezes, dentro da igreja, mas não estão na mesma sintonia que tu, né, no mesmo amor por Jesus que tu, e tu deixa essa parte, essa carência tomar conta de ti e se apaixona por essas pessoas, sabe? Então isso é um grande risco, porque muitas vezes a gente acaba se apaixonando, né? E a paixão é diferente do amor. Então a paixão é aquela coisa rápida, aquela coisa muito, aquele fogo avassalador. E o amor não, o amor é tranquilo, o amor é paciente. Então eu queria estar tranquila em relação a isso. Então eu fiz uma lista para Deus, ali eu coloquei alguns critérios. Como que eu queria, não falei de características, eu falei, Deus, se a pessoa for assim, se a pessoa for uma pessoa que te ama em cima de tudo, eu quero uma pessoa que me leva para mais perto de ti, eu quero uma pessoa parceira, falei algumas coisas Ó, tá aí uma nesse dica nível. importante, ó, pra... É, Claro, não isso é vai legal. dizer, nossa, eu quero Não é um loiro de doutrina, né? 2 metros, o olho azul, Não vai colocar rico, gente que não nossa, existe, né? não vai ter que botar umas coisas coerentes com a nossa realidade, É, né? eu especifiquei mais, assim, coisas espirituais. Eu não especifiquei muito, assim, jeito, né? Ruivo. Não, não coloquei que eu queria um ruivo, né? Mas eu sabia que lá dentro eu queria um ruivo. Quando eu mesma não sabia, Deus sabia, porque Ele sabe de todas as coisas. Aí, ó. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa lista e ele também coloquei alguns sinais. Então eu me focava naquela lista. Não. Muitas vezes aparecia, né, alguma galera assim, né, meio perdida, né? Ah, quer namorar comigo, quer ficar comigo, aquela coisa toda. Então eu me baseava, não, né? Qual é a pessoa que eu coloquei ali, que Deus quer pra mim? Qual É, é a manter pessoa o foco, né? importante? Não sair do foco. Porque nós cristãos, a gente tem que pensar onde? No casamento. É. Não no O momento. cristão não tem, ele tem que namorar, não digo que ele vai casar já, tá? Namorou, vai casar. Mas ele tem que ter o princípio assim de, eu vou namorar com intenção de casar. Né? Eu tô namorando contigo, mas a minha intenção é casar, é levar, né, para até o altar, até o casamento. Porque o cristão não pode ficar namorando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis aí e quando vê tá, né, não já se perdeu, assim, não sabe mais o que quer da vida, né? Acha que namorar é que nem trocar de roupa, como tanto faz, tanto fez. Então tem que ter um propósito, né? Orar a Deus para conhecer a pessoa certa, né, para que Deus venha apresentar uma pessoa legal, bacana de Deus para ti, para tua vida, que vai te somar, né, na parte espiritual também, para que não venha ter um jugo desigual. E daí nisso, a partir disso começa a trabalhar, tu namorar para trabalhar para até o casamento, né, até a parte do casamento. Isso aí. Então, quando o Renato chegou na minha vida, eu, ao invés, né, de eu me lançar aos pés dele, ai, tô apaixonada, vamos casar.
Não, Se bem que eu. ela se apaixonou na primeira quando me viu, né? Daí eu não posso dizer, É a né, o versão que que eu vou dele. dizer. É a versão dele. Então. Capaz, não foi assim. Ela nem me viu, já tava apaixonada. Meu Deus, que É, segurança é essa, homem? é. Então, eu fui bem assim criteriosa. Quando o Renato apareceu na minha vida, realmente, no começo, eu não me apaixonei por ele à primeira vista, não. Ele me mandou algumas fotos dele e eu, interessante, diferente. Acho que eu vou gostar. Sempre gostei do diferente, que legal. E laranjas, gente, só pra especificar aqui, sempre foi minha cor preferida. Eu sempre Ó, amei laranja. tem Quem a me ver. conhece desde sempre, as minhas roupas eu vestia tudo preto, um sapato laranja. Tudo preto e uma tiara laranja. Eu Não, amava laranja. devia ser linda, né? Eu botava laranja. Parecia uma abóbora, né? Mas eu Jesus gostava de amado, só o laranja. sangue de Jesus. Então, quando eu olhei assim, o Renato, gente, não sei ainda se eu gostei. É diferente, né? Vamos ver pessoalmente. Mas realmente, quando eu vi ele pessoalmente, que homem, meu Deus. Que homem pra casar. Bonito, alto. Eita, que Deus cuidou dos detalhes mesmo. Mas então, quando a gente começou a conversar, eu sempre assim, fui criteriosa. E eu Amor, você fazia também algumas. é linda. Você também é Tu não me linda, falou amor. nada Não, disso você é ainda, linda, né? Eu tenho que né? falar que você é Pois linda. é, só eu elogiando aqui Loiro dos nada olhos dessa verdes. parte Olha aqui. que coisa, que beldade de Deus. Não, nem olha, amor. Espera aí. Exagero. Tá, então, o que acontece? Quando a gente começou a conversar, eu questionava muito ele. E o meu pai me ajudou em relação a isso. Meu pai falava, pergunta pra ele como que tem que ser o amor dele por ti. Umas coisas, né? Que pergunta é essa? Ó, E pior que o Renato, ele sempre supria as expectativas. Porque quando o Tete fiz essa pergunta pra ele, ele falou assim, eu tenho que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eu não esperava que ele respondesse isso. tem que ter Bíblia, né, irmão? Tem que ter Bíblia na ponta da língua. Tem que ter Bíblia. Bíblia. Quer Pior que, conquistar a varoa, tem que ter Bíblia pior que na ele cabeça. conquistou meu pai primeiro, antes de mim, né? Porque eu falei, amar a igreja, gente. Interessante. Meu pai, meu Deus! Homem de Deus, né? Ganhei o sogro. Ganhou meu pai. Aí, ó. Mas conforme a gente foi conversando, eu fui. Um beijo, meu sogro. Quando a gente foi conversando, nem vai ver, né? Nem vai Ele ver. nem olha nesses vídeos, nossa. Então, quando nós começamos a conversar, meu pai faz pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta. O Renato realmente, as respostas dele, gente, assim, por incrível que pareça, respondia o que eu tinha colocado na minha lista. Porque, assim, claro, né? Nós não somos santos espirituais. Ei, né? Se a gente fosse tão santo, a gente estaria no céu. Nem tava mais aqui, né? Mas, assim, ó, tudo condizia pelas respostas, pela maneira do Renato me tratar, pelo jeito, assim, que ele se portava. Ele sempre priorizava Deus. Até quando nós começamos a namorar, eu vinha pra casa dele, nós namoramos à distância. Então tinha essa necessidade para nós poder nos conhecer, nós tínhamos que nos conhecer, né? Lembrando, eu falei no outro vídeo, tinha caráter. 70 quilômetros da minha casa até a casa dela, né? Santo Antônio. Então o Renato, ele ia pra lá até... Sapiranga até Santo Antônio. Outro detalhe, a gente vai lembrando detalhes e vai falando. Mas quando o Renato chegou até o meu pai para conversar, o Renato ele nem lembra disso, eu acho. Mas o Renato, ele não pediu pro meu pai para nós namorarmos. Ele pediu permissão para ir lá em casa para nós orar. Claro ele que eu falou lembro. assim, lembra disso? Eu tava conversando nesses dias sobre isso. Tá. Acho que é tu que não tá eu que não lembrava memória. que tu lembrava. Mas o Renato, ele pediu pro meu pai para nós orar. Ele pediu permissão pro meu pai para nós, se ele podia ir lá para me conhecer e para nós orar. Então foi muito legal isso. Até eu falei, que legal, pedir pra orar. Hoje a gurizada já quer sair já beijando, ficando, pra ver se não quer Isso saber mais foi da parte espiritual, né? Meu primeiro tópico da lista. Porque assim, a maioria dos piás chegam, que linda que você é, quer ficar comigo? Vamos sair? Vamos tomar um chimarrão?
E quando o Renato jogou diferente, primeiro ele disse assim, ó, pra mim, a gente foi conversando e no meio da conversa ali, depois de uma semana ou duas, ele falou assim pra mim, o que tu acha de nós começar um propósito de oração? Ele não falou assim pra nós, vamos comer um X, vamos conversar, vamos. Não, ele falou, o que tu acha? Eu falei, gente, como assim? Não te conheço ainda, querido. Orar? Como assim? Orar para quê, né? Como dei, Bruno, pra gente começar a orar pra ver se é pra gente namorar, né? Pra casar. Ele já queria. Vamos namorar casar. Pra casar. Porque daí eu falei, não precisa perder tempo, né? Se não é pra ser, se tu não quer, né? Porque é uma coisa que eu quero pra mim, né? Eu já tenho meus princípios, eu não conhecia ela, não sabia dos princípios, as ideias que ela tem. Mas eu falei, eu namoro, não digo que a gente vai casar, mas a gente namora com o propósito do casamento, né? Foi por isso que eu falei pra ela, vamos orar pra ver se é pra gente namorar. Para casar. Gente, eu falei, claro que vamos, eu quero casar, daqui uns 5, 6, 7 anos, vamos casar, né? Depois de terminar minha faculdade. Ela falou que queria mesmo casar depois de uns 4, 5 anos, né? Ela me conheceu, daí a gente casou em 1 ano e meio. A pressão pegou pro meu lado. 1 ano e meio, que pressão, tu já tava bem... Ele me pediu em casamento na frente de todo mundo. Tu já tava querendo casar comigo, sim, porque tu viu que eu era o homem da sua vida. Meu Deus, O Renato, como você pode ver, uma pessoa, né? Nada convencido. Muito humilde. Nada humilde. Mas... é isso aí. Já deu 10 minutos de vídeo. Acho que no próximo a gente ainda... A gente continua. Eita. Porque é muita coisa no meio, gente. É muitos detalhes. Os detalhes são muito importantes. Se você quer pular, vai lá direto lá pro 3, ou vai lá pro final do vídeo. Não pula o vídeo, vai olhando. Porque cada parte é muito importante. Tu vai entendendo, a gente sempre vai trazer uma reflexão, né, junto. Isso, e assim, ó, nessa fase, gente, é muitas dúvidas. Será que existe a pessoa certa? Gente, você pode errar em tudo, só não erra no casamento, por favor. Você não pode escolher o seu pai, você não pode escolher a sua mãe, você não pode escolher o seu irmão. A única opção que você tem é com quem você vai casar. É a única escolha. A única escolha da sua vida tem que ser certa. Pelo amor de Deus, não errem. E vocês sabem que dentro do relacionamento cristão não é permitido o divórcio. A gente tem várias teorias, várias linhas dentro da teologia, dentro dessa área. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas assim, ó, ninguém casa pra se divorciar. Entendeu? Tem que ir já pensando em casar com essa mentalidade. Mentalidade de não separar, né? Os problemas vai vir normal, né? Porque é cristão que não vai ter problema. Mas quando vir os problemas tem que saber resolver, vai ter que sentar, conversar, né? Então a gente deixa pro próximo vídeo. Vamos continuando então tá. E a gente vai conversando. Valeu, galera. Obrigada por nos ouvir até aqui. Valeu. Até a próxima.